A garota percebe que vai morrer em breve porque o ônibus em que estava ia desviar do entregador e então bater em um caminhão-tanque vindo na direção oposta. Todos ao seu redor seriam mortos pela explosão e então o tempo seria remodelado. Todos retornariam ao momento anterior à explosão e suas memórias seriam apagadas, exceto Helena, que era a única a lembrar do ocorrido. Após ter utilizado 3 vidas, Helena não era mais uma presa fácil. O ônibus estava a 3 minutos de explodir e seu primeiro instinto foi sair do ônibus imediatamente. No entanto, a empresa de ônibus tem regras em situações não emergenciais. Ninguém pode sair do ônibus até chegar ao ponto de parada. Helena disse a todos os passageiros do ônibus, mas ninguém acreditou nessa história absurda. O homem feroz ao lado dela viu isso e a levou embora. A 4ª tentativa falhou, pois o ônibus explode mais uma vez. O 5º ciclo começa imediatamente. Cada segundo conta neste momento e ela percebe que forçar sua saída do ônibus não vai funcionar. Desta vez ela mudou de estratégia. Ela mente que está tendo um ataque cardíaco e exige que o motorista leve para o hospital imediatamente. Mas acontece que o mais próximo ao hospital fica perto da próxima parada, mas se ela quisesse viver, tinha que sair do carro. Agora Helena estava desesperada, e foi então que um jovem deu um passo à frente e disse: "Se houver um congestionamento adiante." Isso deu Helena um lampejo de esperança, mas então uma senhora gentil apareceu do nada, e aconteceu de ter alguns comprimidos para o coração de ação rápida com ela. Com os comprimidos, não havia necessidade de correr para o hospital. Este era o fim. Ela ficou arrasada, pois mais uma vez o plano falhou. Ela só pode assistir enquanto era explodida. E então o 6º ciclo começou. Ela estava em profunda desesperança, pois a cada explosão ela podia sentir a dor da explosão por si mesmo, mas não conseguia pensar em uma maneira de pará-la. E foi exatamente então que o cara ao seu lado esbarrou acidentalmente o braço no peito dela. Então ele rapidamente pediu desculpas. Mas dê 2 cliques na tela, comente e me siga para não perder a próxima parte que está imperdível. Observando o homem simples e honesto à sua frente, Helena teve um pensamento repentino. Talvez desta vez funcionasse. Ela gritou que ele era um pervertido, mas ela sabia em seu coração que Mike não tinha intenção de fazer aquilo. Mas ainda gritando, afirmando que o garoto era um vândalo, ela disse: "Ele me tocou enquanto estava dormindo. Ele me tocou enquanto estava dormindo." Mike, tão inocente, foi acusado injustamente e exigiu que ele fosse levado imediatamente à delegacia, mas os passageiros do ônibus disseram que a delegacia era a próxima parada e pediram para continuar. O coração de Helena estava partido. Como poderia haver algo na próxima parada? Mas ela não desistiu. Ela adotou uma expressão de resignação. Essa expressão de pena. Quem poderia recusar seu pedido? Todos concordaram em deixá-la descer agora, mas quando ela desceu do ônibus, ela ficou paralisada novamente. Ela pensou consigo mesma que poderia salvar uma pessoa, mas os passageiros não queriam se envolver, e o único que poderia ser salvo era provavelmente Mike. Helena mentiu e disse que o levaria à delegacia, então Mike foi levado, aliviada por ter sobrevivido, mas ela não sabia que isso era apenas o começo. Neste ponto, o rosto de Mike estava cheio de inocência, e ele nunca poderia imaginar que a garota que o incriminou era a mesma que salvou sua vida. Mike estava tentando não se atrasar, então ele chamou o táxi e continuou seguindo. E Helena também estava andando em estado de choque, e justo quando ela achava que tinha acabado, houve outra explosão. Ela ficou paralisada de medo quando uma motocicleta desviou e a derrubou. Helena também caiu com força de cabeça, e logo ela entrou em coma e foi levada para o hospital. A situação do outro lado estava ainda pior. Mike, que já havia descido do ônibus, ainda estava ferido pela explosão. Descobriu-se que o táxi em que ele estava seguindo o ônibus, e ainda estava na área da explosão. Logo depois, os bombeiros levaram para o hospital. Mike estava agora morrendo por causa da explosão, e por coincidência, eles se cruzaram no hospital. O destino parecia tê-los unido. Não demorou muito para a polícia encontrou algo suspeito. A empresa que monitorava o ônibus mostrou uma gravação de 2 pessoas descendo em uma parada não programada. E então o ônibus explodiu. Hae-in contou tudo o que aconteceu para Jackie Chan. Mas quem acreditaria em uma história tão absurda? E então veio mais uma notícia ruim. Mike, que havia sido apontado como suspeito, estava à beira da morte. Os médicos imediatamente tentaram ressuscitá-lo, mas Mike não conseguiu se recuperar. Ele pensou que ia morrer, mas no minuto seguinte, o Mike que estava morto estava novamente vivo. Dê 2 cliques na tela, comente e me siga para não perder a próxima parte que está imperdível. O homem morre em um acidente de carro pela explosão, mas no momento seguinte ele acorda novamente, encontrando-se de volta no ônibus. A princípio, ele pensa que foi apenas um sonho, mas a dor em seu corpo indica que o sonho estava longe de ser simples. Logo ele se acalma, e as memórias em sua mente começam a se tornar mais claras. Ele percebe que a garota sentada ao seu lado é familiar, então ele pergunta timidamente se eles já se conheceram antes. Diante de uma pergunta tão simples, mas a garota não responde imediatamente. Em vez disso, ela pensa por um momento e diz algo estranho. Descobriu-se que eles entraram em um ciclo, e ela, emocionada, o explicou que eles já passaram pelo ciclo 7 vezes, e assim que morriam na explosão. Em seguida, eles voltavam alguns minutos antes que acontecesse. E até agora eles eram os únicos 2 que conseguiam reter suas memórias. Os outros são
como jogadores de computador. Mas Mike é um estudante do ensino médio. Como ele poderia acreditar em tal absurdo? Mas então ele se lembrou de sua última memória. Tudo voltou a ele. E percebeu que não era um sonho que ele tinha tido. Era algo real. Seu primeiro instinto foi pedir ao motorista para parar e deixá-lo sair. Mas esse jogo não é tão simples. Não importa o quanto ele pedisse. O motorista provavelmente não obedeceria. E o ônibus chegou ao cruzamento 30 segundos antes da explosão. Mike bate freneticamente na porta, tentando abri-la com violência, e tenta pegar o volante do motorista, mas um passageiro imediatamente o empurra para o chão. Neste momento, Helena estava pronta para explodir. O ciclo recomeça, e Mike não quer ouvir Helena. Imediatamente ele se levanta e começa seu próximo movimento. Ele tenta abrir a porta com o botão de pânico, mas Helena já havia tentado isso e não funcionou. Ele pensa consigo mesmo: o que eu fiz para merecer isso? Inabalado, Mike procura intensamente por uma saída, e vai até a janela e tenta abri-la e pular, mas a janela está trancada. Ele vê o martelo de escape no carro. Talvez esta seja a única maneira. Então se aproxima sorrateiramente dele, e o pega quando ninguém está olhando, mas ele não percebe que isso ativou o alarme do carro, deixando passageiros em modo frenesi. Mike não tem tempo para explicar e bate no vidro, mas antes que ele pudesse pular, novamente o homem forte o domina. Nesse momento, o ônibus também chegou ao cruzamento. Helena diz que mesmo que ele saia do ônibus, será inútil. Era hora de morrer. Ela pede para ouvir a lógica do ciclo primeiro. No próximo ciclo, quando a explosão termina, o nono ciclo começa. Neste ponto, os dois finalmente começam a trabalhar juntos na lógica do ciclo. Helena já havia saído do carro uma vez antes, mas então ela voltou ali, e mesmo que eles tivessem feito isso, provavelmente não resolveria. Talvez eles estivessem tentando na direção errada, e ele supôs que se quisessem sair do ciclo, talvez não houvesse necessidade de sair do ônibus. Ela havia descoberto porque o ônibus explodia cada vez que ela entrava em um cruzamento, e esperava pelo sinal vermelho. O motorista encontrava o entregador que passava no sinal vermelho, e em pânico, batia com o caminhão do sujeito. Então ele explodia. Todos eram explodidos para iniciar o ciclo, supondo que o motorista pudesse evitar a colisão. Então essa explosão não teria acontecido e então começaram seu plano. E Helena forjou um ataque cardíaco, a fim de criar uma situação emergencial e convencer o motorista a reduzir a velocidade, para que pudessem passar pelo sinal vermelho e não encontrassem o caminhão. Mas o destino tem um jeito de interferir, e a senhora ao lado dela aconteceu de ter um comprimido para o coração de ação rápida com ela. Dê 2 cliques na tela, comente e me siga para não perder a próxima parte que está imperdível. O motorista aparentava esconder seu segredo com pressa, sem nenhum sinal de diminuir a velocidade. Naquele momento, Mike teve um pensamento repentino. O entregador está com pressa e está digitando. Então Mike falou com o motorista para diminuir a velocidade, já que o entregador estava com pressa e o caminhão estava em alta velocidade. Parecia que o ciclo havia sido interrompido. Os dois se tornaram heróis desconhecidos, celebrando sua alegria e exaltando que em breve conseguiriam atravessar a ponte. Mas não é tão fácil quanto pensavam que seria. Este é apenas o primeiro obstáculo de muitos. Eles foram trazidos de volta à realidade instantaneamente. O 10º ciclo começa, e desta vez, Helena também percebe que há uma bomba neste ônibus. Ela ouviu essa música nas 2 primeiras vezes em que morreu, e essa música supostamente é o interruptor da explosão. Os dois estão em profundo desespero, e talvez descer do ônibus seja a única opção viável. Mais uma vez, eles usam a estratégia do pervertido para fazer o ônibus parar. Foi o que ela fez da última vez, e com certeza funcionou. A primeira coisa que fizeram ao sair do carro foi ligar para a polícia. Após algumas perguntas, a polícia agiu rapidamente, então eles foram até o viaduto. Mas antes que a polícia pudesse chegar lá, o acidente aconteceu novamente. Para ganhar tempo, eles desligaram seus telefones, e a polícia também os nomeou rapidamente como suspeitos. Eles começaram a resolver todo o incidente, listaram todos os 10 ciclos de tempo e ficaram surpresos ao descobrir que cada colisão aconteceu porque eles interferiram na velocidade do veículo enquanto o motorista estava dirigindo. Normalmente eles não teriam experimentado o acidente às 1h42, mas a explosão ainda ocorreria quando o carro chegasse à ponte. O tempo da explosão era 1h45 e cada explosão é precedida por música animada. E eles descobriram que, a cada ciclo adicional, o tempo de despertar seria 1 minuto mais cedo do que o anterior. Mas o que isso significa exatamente? Desta vez, as 2 pessoas sobrevivem. Isso significa que o ciclo acabou? Mike, o planejador do jogo, disse que não é tão simples. No modo usual do jogo, o jogador deve impedir a explosão e depois salvar todo o carro. Essa é a única maneira de passar pelo jogo. Mas o ciclo ainda acontece? Quantas vidas eles têm restantes? Eles não sabem disso. E o maior problema era se eles se envolverem com a polícia. Como explicar isso? Eles ligaram para a polícia e disseram que havia uma bomba. Mas desta vez, o ônibus colidiu com um caminhão
caminhão-tanque de combustível antes de explodir, mas a polícia não nos deixou escapar tão facilmente. Eles foram rastreados rapidamente e foram presos e levados à justiça. Em seguida, foram interrogados, e ambos deram um relato completo do ciclo, e disseram a eles que havia uma bomba no ônibus. Não havia como a polícia acreditar neles também. Apenas o capitão Jiang parece ter escolhido acreditar, pois ele descobriu que Helena poderia descrever a causa do acidente, e até sabia que seu sobrenome era Chan. Então ele disse: "Como você sabe que meu sobrenome é Chan?" E ela falou: "Você certamente não vai se lembrar, porque nós já encontramos em um do ciclo." E Chan ficou impressionado ao saber disso. Nesse momento, a equipe examinou os destroços do ônibus e encontrou uma bomba, deixando os dois como os primeiros suspeitos. Os dois foram injustamente acusados e permanecem sob custódia. Será esse o fim de tudo? Morreram 10 vezes em um dia. Não tinham energia para pensar nisso agora, e logo adormeceram. Sem ter consciência, o sono também é a chave para o ciclo, e voltaram a estar ativos. O 11º ciclo começou, e agora eles vão investigar a todos no ônibus. Dê 2 cliques na tela, comente e me siga para não perder a próxima parte que estará imperdível.